Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. Olá, meu nome é Sara Fernandes e estou aqui na Rovani Modas. A loja tem 2 pontos físicos aqui na cidade de Americana. Além de moda feminina, como esse vestido que eu estou usando, tem moda masculina e muitos acessórios também. Além de todos os gostos, tem para todos os bolsos. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o Jornal Todo Dia, terceira edição. Vamos conferir os destaques dessa segunda-feira, 5 de agosto de 2024. Vamos falar aqui de várias informações, dando destaque aí, principalmente às eleições, as notícias da região, prestação de serviço, enfim. E você acompanha, a partir de agora, então, o Jornal Todo Dia, terceira edição, que está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, sinal 14 da sua TV digital, pela SOS Telecom para a região de Americana e também pelo canal 8 da Claro TV para 13 cidades da nossa região. E também para todo o Brasil através de multiplataformas como o YouTube e também através do nosso portal tododia.com.br. Além disso, temos nosso Instagram, nosso Facebook, para você acompanhar as nossas redes sociais. E se você quiser interagir com a gente, basta mandar um WhatsApp para 3471-2700. Vamos começar o jornal hoje falando sobre esse acidente que aconteceu, aí um óbito, né? Um triste e lamentável acidente de trânsito que resultou na morte de um motociclista no final da tarde desta segunda-feira aqui em Americana. E o nosso repórter Felipe Gomes, né, está ao vivo lá no local e traz mais informações para a gente. Boa tarde, Felipe. Quais as informações? Boa noite, Sabrina. Boa noite para você que está acompanhando a TV Todo Dia. Nós estamos aqui na Avenida Unitica, em Americana, onde agora há pouco aconteceu um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo. Na ocasião, o condutor do veículo prestou os primeiros socorros ao motociclista, que não resistiu e veio a óbito no local. A equipe da TV Todo Dia está indo para a delegacia responsável pelo caso para maior apuração. A matéria completa você acompanha amanhã nos nossos telejornais e no nosso portal. De volta para você, Sabrina. Obrigada, Felipe, pelas informações, então, sobre esse acidente. Nós vamos trazer todos os detalhes nas nossas redes sociais, no portal e também nos nossos telejornais. Vamos falar de um evento onde a natureza falou mais alto, gente, e as abelhas como foco principal. Foi assim o workshop realizado no Jardim Botânico, em Nova Odessa, no bairro, no último sábado. E Felipe Gomes acompanhou tudo de perto. Vamos saber, então, os detalhes nesta reportagem. Você já ouviu falar sobre arquitetura para abelhas? Neste sábado, dia 3, o Jardim Botânico Plantário de Nova Odessa promoveu a exposição chamada Geoprópolis, realizada pelo artista João Machado, onde o mesmo deu um workshop sobre o assunto na ocasião. A iniciativa é parte do trabalho que João Machado vem desenvolvendo desde 2015, abordando temas como colonialismo, desmatamento, território e o crescimento acelerado das cidades, que oprime plantas, animais e humanos. Geoprópolis surgiu de sua pesquisa sobre abelhas autóctones,
brasileiras, conhecidas também como abelhas indígenas. Essas espécies se destacam por não possuírem ferrão e serem essenciais para a polinização da flora brasileira. Eu tenho uma pesquisa artística de 10 anos em torno das abelhas nativas do Brasil. E para minha vinda aqui para o Instituto Plantaro, eu preparei umas esculturas que são possíveis casas para abelhas nativas. E no meu trabalho, no meu ateliê, eu já tenho algumas esculturas que são abrigos para essas abelhas. E a gente acabou de fazer agora um workshop falando sobre a história da criação de abelhas e da arquitetura para abelhas na história da humanidade. Então a gente falou um pouco do Egito, a gente falou um pouco de maneiras de criar na África e os povos indígenas do Brasil, como criam suas abelhas. Então é um universo muito fascinante e um privilégio estar aqui no Instituto Plantaro. As abelhas estavam aqui muito antes da nossa chegada na Terra. O trabalho que elas fazem de polinização é fundamental para a nossa existência. Sem as abelhas não haveria vida no planeta. E no Brasil a gente tem ainda uma riqueza de biodiversidade, de espécies, chegando a quase 300 tipos de abelhas, que são as abelhas nativas, que poucas pessoas conhecem. Então acho que é muito importante conscientizar as pessoas para conhecer essas abelhas e preservar essa nossa grande riqueza de biodiversidade. Entender como que as nossas construções urbanas podem abrigar outros seres que não só humanos. É muito egoísmo da nossa parte construir um prédio cuja uma parede é um paredão que não abriga vida nenhuma. A gente aprendeu a achar normal esse isolamento e isso não tem futuro. A Relações Públicas do Jardim Botânico Plantaro de Nova Odessa, Vanessa Brocchini, conversou com a equipe da TV Todo Dia sobre a importância de promover eventos como esse que integram a comunidade com o Jardim Botânico, além de promover a conscientização da população sobre temas que envolvem o meio ambiente. No Jardim Botânico Plantaro, a gente sempre incentiva, né? Faz parte do nosso trabalho a pesquisa, conservação e a educação sobre a flora brasileira. E quando a gente fala de flora botânica, inclui uma série de outras coisas, né? Então, a simbiose entre a natureza com os animais, os insetos, etc. E a gente tem um trabalho de conservação de abelhas nativas brasileiras sem ferrão aqui no jardim, e isso faz parte desse trabalho, né? Então a gente trouxe o João Machado, que é um escultor, um artista, que trabalha com abelhas e que fomenta também esse tipo de arquitetura para abelhas nos centros urbanos, porque as abelhas estão perdendo espaço por conta das construções. Então a gente tem que fornecer abrigo para elas poderem se proliferar, porque sem abelha a gente tem uma perda significativa na produção de plantas e de cultura alimentícia também. A gente sempre tenta trazer, né, diferentes tipos de conhecimento para as pessoas aqui no jardim, então esse trabalho também faz parte disso. É importante as pessoas conhecerem essa relação do homem com a natureza para a gente ter uma qualidade de vida melhor nas cidades. Senão a gente vai morar só no concreto e isso é ruim, né? Então, hoje em dia existem até pessoas sofrendo da síndrome da falta de natureza. Isso já é uma síndrome identificada e reconhecida pela comunidade científica médica. Então, a gente tem que trazer a natureza para perto da gente. Então, com esses eventos, a gente tenta mostrar para as pessoas que sim, é possível você morar na cidade e ainda assim ter esse contato com a natureza e estimular, ajudar a natureza a não se perder, a não morrer, né? Então, isso é muito importante. Os participantes puderam explorar a relação histórica entre os humanos e as abelhas e participar na construção prática de casas de barro para abelhas nativas, além de aprender na prática sobre técnicas de criação de esculturas vivas que servem de abrigo para esses polinizadores essenciais ao meio ambiente. Na exposição, as obras de João Machado são exibidas ao ar livre, onde uma das peças é uma escultura viva habitada por abelhas. O processo de criação dessas esculturas é complexo e sustentável. Tudo começa com desenhos feitos a partir do própolis que o artista coleta de seus enxames. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Que bacana, né, gente? Entender um pouco esse processo, né, de como é
E o Jardim Botânico em Nova Odessa é lindíssimo, né? É o local apropriado mesmo para esse tipo de situação. Então, esse workshop foi realizado justamente lá para explicar, então, essa questão das abelhas. E, enfim, tá aí. Então, a reportagem você confere também no nosso portal tododia.com.br. Vamos falar agora da febre da Oropouche, né? Que realmente é uma doença, um alerta que está sendo feito. A Organização Pan-Americana de Saúde emitiu um alerta para o alto risco de uma epidemia de febre Oropouche nas Américas. Vamos saber mais informações, então, na reportagem de Flávia Grossi. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, a decisão de elevar o risco para alto nas Américas se deve aí às recentes mudanças altamente preocupantes nas características clínicas e epidemiológicas da doença, incluindo o registro de casos fora das regiões endêmicas. A entidade, que é um braço da Organização Mundial da Saúde, emitiu um alerta epidemiológico pedindo que os países reforcem as medidas de prevenção, de vigilância e também de diagnóstico do vírus. A gente lembra que na semana passada o Ministério da Saúde confirmou a primeira morte de um feto por febre Oropouche. A transmissão se deu a partir da mãe e o caso aconteceu em Pernambuco. O Ministério da Saúde investiga ainda outros 9 casos de transmissão vertical, ou seja, da mãe para o feto. A febre Oropouche é uma doença causada pelo vírus de mesmo nome. Em geral, essa transmissão se dá por meio da picada de um mosquito conhecido popularmente por maruim. A recomendação do Ministério da Saúde é manter os quintais limpos, evitando acúmulo de folhas e também de lixo orgânico e o uso de roupas compridas e também de sapatos fechados onde há muita concentração dos insetos. Tá aí, gente, orientações importantes, né, sobre essa nova doença febre aí que está dando e atenção, viu? Vamos falar sobre agora a dengue, que também é outro mosquitinho que afeta muita gente aí, que acaba matando muita gente. O Brasil se aproxima aí da marca de 5.000 mortes provocadas pela dengue em 2024. A informação é da nossa repórter Isabela Braz. O Brasil se aproxima da marca de 5.000 mortes provocadas pela dengue em 2024. De acordo com a última atualização do painel de monitoramento de arboviroses, o país contabiliza mais de 4.000 óbitos confirmados pela doença, 145 deles vindos da nossa região de cobertura. Além dos óbitos confirmados, ainda 2.161 mortes em investigação, 117 delas na nossa região. Entre as cidades daqui, Campinas é a cidade que mais contabiliza óbitos pela doença no ano, com 46. Seguidos de Rio Claro, com 23, e Sumaré, com 15. Engenheiro e Coelho e Paulínia são as únicas cidades que não obtiveram óbitos em 2024. Ao longo de todo o ano, foram notificados 6.437.000 casos prováveis de dengue em todo o país, o que leva a uma taxa de letalidade de 0,08. O coeficiente da doença no Brasil, neste momento, é de 3.170,1 casos para cada 100.000 habitantes. Na região, foram notificados 215.555 casos prováveis de dengue, o que leva a uma taxa de letalidade de 0,07. O coeficiente da doença, neste momento, é de 5.768,4 casos para cada 100.000 habitantes. A letalidade em casos graves é de 3,62. No portal tododia.com.br você consegue conferir os detalhes por município, com os óbitos confirmados e investigação identificados pela Secretaria de Saúde de cada município. Vamos falar agora sobre a Exposição Nacional de Orquídeas, gente. Olha só, vai acontecer neste mês de agosto em Americana a Exposição Nacional de Orquídeas. É a sua edição de número 52 e o evento será realizado na FIDAN e o repórter Felipe Gomes tem mais detalhes. A 52ª Exposição Nacional de Orquídeas e a segunda-feira agro-urbana serão realizadas pela Prefeitura de Americana por meio da Secretaria de Meio Ambiente e outros parceiros, do dia 16 a 18 de agosto, na FIDAN, Feira Industrial de Americana. Durante o evento, no dia 16, acontecerá o primeiro encontro paulista sobre agricultura urbana, com palestras e debates. A Exposição Nacional de Orquídeas, em colaboração com o Círculo Americanense de Orquidófilos e a Sicredi, contará com 25 associações de 6 estados do Brasil.
totalizando 40 expositores na área de vendas e aproximadamente 1.200 plantas expostas. A Feira Agro-Urbana contará com 13 expositores com suporte da CAT, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da Casa da Agricultura de Americana. O evento acontecerá das 8 horas da manhã às 8 horas da noite, nos dias 16 e 17, e das 8 horas às 4 horas da tarde, no dia 18. Os visitantes poderão desfrutar de uma praça de alimentação, venda de flores, hortaliças, insumos e estruturas para estufas, além de outras atrações. A entrada e o estacionamento são gratuitos, sendo a FIDAM localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 200. No dia 16, das 9h30 da manhã às 5 horas da tarde, as palestras do primeiro encontro paulista sobre agricultura urbana serão realizadas em parceria com a Secretaria de Agricultura de Abastecimento do Estado de São Paulo. Os interessados podem participar do encontro sem necessidade de inscrição prévia. Às 10h30 da manhã, acontecerá o painel Gestão da Unidade Produtiva, com as palestras Políticas Públicas Voltadas à Agricultura Urbana, realizada pela Secretaria de Meio Ambiente de Americana, com Unidade da Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, e a palestra Regularização de Empreendimentos Urbanos, realizada pela JBL Consult, de Piracicaba. À 1h30 da tarde acontecerá o painel Inovação em Tecnologia, com as palestras Cultivo Indoor e suas possibilidades para a agricultura urbana, realizada pelo Luiz Felipe Villani, e Produção de Microverdes, com Leonardo de Arguiar Correia. Às 3 horas da tarde acontecerá o painel Enfrentamento às Mudanças Climáticas, com as palestras Influência das Mudanças Climáticas na Temperatura e Precipitação em Americana, com Angélica Prela Santana, e o Papel do Verde no Urbano, com Antoniane Arantes. Às 4h30 da tarde acontecerá o painel Produção Agrícola, com as palestras Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, com Silvio Carlos Pereira, e Inovação em Tendência para o Mercado de Flores, com Henrique Lopes. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Tá certo, Felipe. Obrigada pelas informações. E começou nesta segunda-feira, no Supremo Tribunal Federal, a primeira audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal. A comissão tem representantes indígenas do governo federal, do Congresso Nacional e também da sociedade civil. Vamos acompanhar a reportagem de Kelly Oliveira. A audiência da segunda turma da Corte começa daqui a pouco, às 2 da tarde. A convocação é do ministro Gilmar Mendes, relator de 5 ações que questionam a constitucionalidade do marco temporal. Essa tese define que os povos indígenas só teriam direito de ocupar as terras em que estavam ou já disputavam na data da promulgação da Constituição de 1988. Em setembro de 2023, o Supremo tinha decidido que essa data não poderia ser usada, mas o Congresso Nacional editou uma lei que restabeleceu o marco temporal. Os partidos PL, PP e Republicanos apresentaram uma ação para pedir a constitucionalidade da lei. E entidades indígenas e partidos governistas contestaram a nova legislação. Ao levar o caso para a conciliação, Gilmar Mendes suspendeu todos os processos judiciais que tratam do tema até que a Corte se manifeste definitivamente. Muito bem, gente. Nós vamos para um breve intervalo e na volta trazemos mais informações para vocês. Voltamos já já. Na compra de 4 caixas de lentes de contato descartáveis incolor das marcas Bausch & Lomb, Coopervision e Solótica, você paga apenas 3. E se o pagamento for no Pix, você ainda tem mais desconto. Compre em nossa loja física ou pelo WhatsApp. Ótica Americana, a qualidade que você conhece com um atendimento que você confia desde 1978. São Vicente é mais presente, então vem com a gente economizar. O São Vicente é mais presente, agora é hora de aproveitar. Promoção O São Vicente é mais presente. Cadastre-se no SV Fácil. Compre a partir de R$100 em marcas participantes e concorra a mais de 2.000 vales compras instantâneos de até R$500. Participe! O São Vicente é da gente. No estúdio Sabrina Ometo, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar, e além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia.
Estúdio Sabrina Medo, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. Olá, meu nome é Sara Fernandes e estou aqui na Rovani Modas. A loja tem 2 pontos físicos aqui na cidade de Americana. Além de moda feminina, como esse vestido que eu estou usando, tem moda masculina e muitos acessórios também. Além de todos os gostos, tem para todos os bolsos. Muito bem, de volta ao Jornal Todo Dia, terceira edição de hoje. Obrigada pela sua companhia. Você que nos acompanha aí pelo canal 14 da sua TV aberta, pelo canal 8 da RPTV da NET, claro que você nos acompanha em várias outras cidades da região, que nos acompanha pela internet, pelo streaming que está dentro do nosso portal tododia.com.br. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos falar agora sobre o viaduto da SP-304. Vocês lembram, né? Nossa equipe acompanhou a semana toda, porque teve vistoria, né? Disseram que ia realmente estar liberando esse viaduto que passa ali pela SP-304. Nossa equipe foi lá acompanhar e, de fato, foi liberado, então, o viaduto, né? Até então, na sexta-feira, no nosso jornal aqui, ainda não estava liberado, mas foi, sim, liberado no período noturno. Já no sábado de manhã estava tudo funcionando normalmente. Mas quem vai trazer todos os detalhes agora aqui para vocês é o nosso repórter Felipe Gomes. Nesta sexta-feira, dia 2, o DER, Departamento de Estradas de Rodagem, liberou a circulação no viaduto que passa sob a rodovia Luiz de Queiroz, na SP-304, na altura do quilômetro 139. A liberação foi possível após os resultados dos testes realizados na vistoria técnica. Para a realização da vistoria, a faixa no sentido oeste foi bloqueada para que os testes pudessem ser realizados. Os motoristas puderam utilizar como rota alternativa os acessos pelo retorno na altura do quilômetro 138 e 140. Também foi realizada uma limpeza no viaduto e a instalação de equipamentos de leitura para aferição de possíveis deformidades na estrada. O viaduto estava interditado desde o dia 14 de junho, após um acidente envolvendo um caminhão afetar a estrutura do dispositivo. A obra foi realizada em caráter emergencial e contou com um investimento de R$ 170 mil. Os reparos foram concluídos no dia 23, porém o viaduto permaneceu fechado para a cura do concreto. Essa é a segunda vez que o viaduto é interditado, em um período de 4 anos. Em setembro de 2021, o dispositivo já havia sido atingido por um caminhão e ficou interditado por 10 meses. Naquela ocasião, foram investidos R$ 310 mil. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Tá certo, muito obrigada. Então, Felipe, vamos agora para esse quadro que todas as segundas-feiras você acompanha. Começamos na semana passada e agora, né, mais uma semaninha começando. Hoje é o dia de falarmos sobre seu emprego. Como você prefere trabalhar? Presencial, home office ou um pouco de cada coisa, o chamado híbrido? Depois da pandemia, muita coisa mudou. E no quadro de hoje, a repórter Vitória Silva, então, traz detalhes importantes na hora de buscar o seu emprego. O cenário das dinâmicas de trabalho tem mudado nos últimos anos, principalmente em razão da pandemia de Covid-19. De lá para cá, diversas empresas adequaram o modelo de atuação dos funcionários e as modalidades home office e híbrida passaram a ser alternativas ao trabalho presencial. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no início deste ano, pouco mais de 15 milhões de pessoas ocupadas trabalhavam de casa no final de 2022, correspondentes a 15,6% dos ocupados.
Conversamos com o professor de Recursos Humanos, Kleber Moreira, que explicou a diferença entre os modelos de trabalho, como é a rotina de quem trabalha em home office ou no modelo híbrido, e falou um pouco sobre as formas de atuação dos empregados, para quem tem dúvidas sobre modalidades ou pretende migrar de uma para a outra. Bom, o trabalho presencial é aquele que deve ser feito nas dependências da organização, né, dentro da empresa. Já o trabalho remoto é aquele que pode ser feito de qualquer outro lugar, fora das dependências da empresa, inclusive em casa, que aí é o home office, né? E o trabalho híbrido é aquele que é feito dentro ali da semana ou do mês, alguns dias na empresa e alguns dias fora da sua localização. Entender as vantagens e desafio do presencial, híbrido ou remoto é fundamental para escolher qual o melhor modelo de trabalho, tanto para a empresa quanto para o funcionário. Os 3 modelos de trabalho têm as suas vantagens e desvantagens. Assim, a escolha irá depender do contexto individual de cada negócio. As vantagens, elas estão relacionadas à qualidade de vida para o funcionário, né? A questão de produtividade, a maior produtividade que esses funcionários podem, de fato, desempenhar e oferecer para a empresa. Para a empresa, redução de custos, né? Redução de absenteísmo, de turnover, né? Que são as taxas de rotatividade de empregados, e qualidade de vida mesmo para os funcionários. Essas são as maiores vantagens e desvantagens que a empresa e os funcionários têm. São ganhos dos dois lados, né? Como escolher o melhor modelo para a empresa? A empresa precisa analisar alguns fatores importantes. Então, quais são as metas que essa empresa tem a nível estratégico? Qual é o tipo de cultura organizacional que essa empresa quer implementar dentro do seu âmbito de negócio? Precisa analisar também quais são as expectativas, né, e as necessidades que os funcionários têm. Então, com base nesse levantamento, ela consegue decidir ou definir qual é o modelo ideal para ela. Não existe um modelo ideal para cada empresa. O que existe é um modelo de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua particularidade. O trabalho remoto representa uma grande modernização em relação à jornada, e mesmo que muitas pessoas o vejam como um cenário perfeito, no que diz a respeito à rotina, esse formato também apresenta alguns desafios em sua implementação. Para a empresa, a falta de comunicação, né? Nada como você ter os funcionários ali próximos de você, como empregador, e aí você consegue monitorar os resultados de forma mais instantânea, de forma mais realista e de forma imediata, né? E para o empregado, esse desafio está mais relacionado mesmo à questão da sociabilidade, a falta de interação com as pessoas. Quem pode trabalhar remotamente? Todo trabalho que pode ser feito fora das dependências da empresa pode ser feito remotamente. Então, existem alguns segmentos, por exemplo, os industriários, os de manufatura, que é impossível você trabalhar de forma remota. Então, você precisa ter presencialmente 100%. Agora, todo o trabalho que pode ser feito fora das localizações ali, da localidade da empresa, poderia ser feito remoto. Para a empresa manter a conexão com os funcionários no trabalho remoto, apesar de ter os funcionários longe da sua localização, elas precisam de estratégia de proximidade. Então, montar reuniões, mesmo que sejam online, né? Montar pequenas reuniões, criar políticas de feedback, políticas eficazes de feedback, criar, de repente, um tutor dentro da sua própria equipe para criar essa proximidade e não deixar os funcionários totalmente isolados. Então, são pequenas estratégias que as empresas possuem, que elas podem, ainda assim, estar perto, mesmo estando longe. Quais habilidades são necessárias para trabalhar remotamente? Algumas habilidades, competências são importantes para esse funcionário. Capacidade de resolver problemas, organização, autodisciplina. Tem que ser uma pessoa autodisciplinada para poder trabalhar de forma remota. Comunicação clara. Então, são 4 competências extremamente importantes que esse colaborador precisa ter. Alguns aspectos do home office precisam ser considerados quando o assunto é a síndrome de burnout. Apesar de ainda não existirem estudos o suficiente que relacionem o trabalho remoto ao desenvolvimento da síndrome de burnout, alguns aspectos do home office precisam ser considerados, a não ser diferenciação do ambiente doméstico, a falta de convívio e de relacionamento interpessoal e a hiperconectividade. Tem que ter início, meio e fim, ou seja, para você não entrar numa onda exagerada de estresse, né, e acabar realmente trazendo aí uma canseira mental desnecessária, né, é importante você entender e separar isso. Estou em casa, mas estou em horário de trabalho. Sair do meu horário de trabalho, agora é hora
de lazer, de família, é hora de sair um pouco da máquina, né, do computador. Então, isso tudo te ajuda, mentalmente falando, né, te dá sinais mentais para não entrar num exagero e chegar num burnout. As principais áreas que oferecem trabalho remoto atualmente. As principais áreas estão atreladas à tecnologia da informação, né, e telecomunicação. Então, cargos mais de desenvolvimento, esses funcionam muito bem remoto. Seguidos aí da área comercial e área de vendas. Essas são as áreas mais top aí em relação ao trabalho remoto e o híbrido, né? Para você decidir a melhor forma que gostaria de trabalhar, o importante é se autoanalisar, fazer o questionamento: será que eu consigo trabalhar remoto ou para mim é importante sair de casa e ir para o meu local de trabalho? Vitória Silva para a TV Todo Dia. E já que estamos falando de formatos de trabalho, né, de formas de se trabalhar, seja home office, seja presencial ou híbrido, você aí deve estar procurando uma oportunidade de emprego, não é mesmo? E Nova Odessa está oferecendo 61 vagas. Para quem está então procurando emprego, vem aí uma boa notícia. Nova Odessa tem 61 vagas de trabalho para iniciativa privada e diversas funções, inclusive. A informação é dela, Michele Cassiano. No início desta semana, o PLT, Posto Local do Trabalho de Nova Odessa, recebe currículos para a seleção de 61 profissionais para iniciativa privada, em diversas funções. As vagas são apenas para pessoas moradores de Nova Odessa e a maioria dos cargos exigem experiência. Os interessados podem encaminhar o currículo entre esta segunda, dia 5, e a terça-feira, dia 6, para o e-mail pttrabalho@novodessa.sp.gov.br. especificando a função desejada. Caso deseje entregar o currículo presencialmente, o PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem na Rua Duque de Caxias, número 600, no centro, junto à recém-inaugurada unidade do Poupa Tempo Paulista na cidade. Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal novodessa.sp.gov.br, na aba Emprega Nova Odessa. O espaço já usado pelas empresas para disponibilizarem as vagas. As vagas da iniciativa privada estão disponíveis no mural do PLT e também podem ser conferidas no portal tododia.com.br. Michele Cassiano para a TV Todo Dia. Daí, gente, oportunidades de emprego. Segunda-feira é aquele dia que todo mundo procura, né? Mas durante a semana toda você encontra vagas de emprego. Inclusive no nosso portal tododia.com.br, nós temos lá toda oferta. Você encontra ofertas de emprego de variedades para você aí que busca, então, uma oportunidade, né? Uma renovação de emprego, ou primeiro emprego, enfim, um estágio. Tá lá, só buscar no nosso portal também. Vamos para um breve intervalo. Na volta, trazemos mais informações para você. Não saia daí. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O São Vicente é mais presente, então vem com a gente economizar. O São Vicente é mais presente, agora é hora de aproveitar. Promoção O São Vicente é mais presente. Cadastre-se no SV Fácil. Compre a partir de R$100 em marcas participantes e concorra a mais de 2.000 vales compras instantâneos de até R$500. Participe! O São Vicente é da gente. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. E nesse bloco vamos abrir com eleições 2024, né? Segunda-feira aí falamos um pouco que é o momento de todo mundo procurar vaga por emprego. E agora a gente vai falar sobre eleições. Pense muito bem nisso, né? Emprego, eleições, né? Se preocupem em analisar bem aí. Nós estamos nesse momento de preparação para chegar em outubro aí e ter certeza em quem você vai votar. Mas
nesta segunda-feira, encerrou-se então o prazo para que os partidos e federações façam as suas convenções para a escolha dos candidatos que irão disputar as eleições municipais de 2024, que vai acontecer em outubro. Vamos acompanhar então a informação de Michele Cassiano. Nesta segunda-feira, dia 5, encerra-se o prazo para que os partidos e federações façam suas convenções para a escolha dos candidatos que irão disputar as eleições municipais de 2024, que vai acontecer em outubro. A eleição partidária é obrigatória para o registro de candidatos, que precisam ter seus nomes oficializados pelas siglas. Os encontros são formais e acontecem de forma presencial ou híbrida, em que os membros de uma legenda manifestem os seus apoios. A organização das reuniões é realizada de acordo com o estatuto de cada agremiação. Confirmação de candidaturas, no geral, as maiores siglas costumam chegar às convenções com os principais nomes decididos, fazendo com que o evento se torne uma espécie de celebração para a confirmação das candidaturas. No mesmo encontro, também são definidas eventuais coligações. Cada sigla, coligação ou federação partidária pode ser apenas um candidato a prefeito e vice em cada município. No caso dos vereadores, cada partido pode ter como candidatos até o número total de cadeiras a serem ocupadas mais um. Após as convenções, os partidos têm até 15 de agosto para protocolar o registro de todas as candidaturas. Até o momento, já foram pedidos registros de 45 mil candidaturas para as eleições de 2024. Este ano, quase 156 milhões de brasileiros estão aptos a votar nos 5.569 municípios do país. Michele Cassiano para a TV Todo Dia. Muito bem, olha, tá vendo só, gente? Então, fica aí o alerta, já acabaram-se o prazo para as convenções, né? Então, olha, é o seguinte, nós vamos falar agora de um evento do Insanos Motoclube, que vai promover aí no próximo sábado o 4º aniversário da regional do maior motoclube do mundo, o Insanos. O evento terá cunho social e vai acontecer no Centro Cívico. Vamos saber mais detalhes com Felipe Gomes. O Insanos Motoclube se consagrou como o maior motoclube do mundo, com pouco mais de 14 mil participantes em mais de 60 países no mundo. Em comemoração ao 4º aniversário, a divisão de Americana promoverá no próximo sábado, dia 10, um evento aqui no Centro Cívico de Americana. O clube foi criado a partir da dissidência de outro motoclube de São Paulo, onde uma dezena de integrantes decidiu se manifestar contra o presidente que manipulava seus integrantes, a fim de obter vantagens pessoais, desrespeitando totalmente o estatuto, bem como a prática de ações que manchavam a imagem do clube. Esses integrantes não concordavam com a conduta do presidente e decidiram se rebelar contra o regime autoritário, nascendo assim o Insanos Motoclube. Quem nos contou um pouco da história sobre o evento que acontecerá no sábado, dia 10, foi o integrante Xandão. O Insanos, a gente conseguiu entrar esse ano no Guinness Book com um pouco mais de 14 mil integrantes e nós fincamos a nossa bandeira em um pouco mais de 60 países. A gente fala isso com orgulho, não por causa da quantidade, porque isso foi consequência do trabalho dos fundadores, né? O Insanos, ele foi inaugurado com a base no social, então o carro forte do clube é o social. Os outros clubes também fazem ação social, todos eles fazem, né? O motociclismo se engajou muito forte no lance social nos últimos anos, mas eles costumam fazer ação social nas datas mais específicas, Natal, Dia das Crianças, né? O Insanos não, o Insanos ele tem no nosso RDI, que é o estatuto, nós chamamos de RDI, ele tem no nosso estatuto a obrigação do social. Então, toda divisão do Insanos, em qualquer lugar do mundo, todo mês faz uma ação social. Então, quando a gente fala que esse ano a gente conseguiu o número de 14 mil membros e nós conseguimos essa inscrição no Guinness Book, o orgulho não é pela quantidade, mas é pelo trabalho bem feito, porque muita gente se sentiu atraído justamente pelo trabalho que o Insanos faz. O evento é no sábado que vem, dia 10 de agosto, às 11 horas da manhã, vai até às 19 horas, e é a comemoração do 4º ano da divisão de Americana. Tá? Então nós vamos ter praça de alimentação, nós vamos ter
banda de rock, exposição de motocicletas. A entrada é franca, tá? Então a comunidade toda, a cidade toda está convidada, a região toda está convidada. Neste dia nós vamos fazer a nossa arrecadação do mês de agosto. Então, assim, não é obrigado, a entrada do evento não é 1 quilo de alimento não perecível, a entrada é franca, tá? Mas se você sentir no seu coração, traz pra gente um alimento não perecível, a não ser temperos, qualquer alimento, tá? Ou uma roupa, uma peça de roupa, ou calçados, ou produto de higiene pessoal, tá? Se você tem alguma roupa, calçado que não use mais, mas que não seja descarte, né? Que alguém vai usar isso. Então, se você tem alguma roupa que você queira doar, traz aí pra gente, alguém vai agradecer muito aí por você. Além do hobby e do lazer, as ações sociais são um dos principais pilares do Insanos Motoclube. Quem nos contou um pouco foi o responsável pelas ações sociais da direção de Americana, o Cabral. Cada divisão dos Insanos tem um diretor social. A incumbência é você atender as pessoas necessitadas. Então vamos supor, tem uma família que está necessitada de alimento, leite, calçado, roupa, uma coberta. O vizinho sabe que a gente faz isso. Eles entram em contato com a gente vai lá, faz uma visita, vê a necessidade da pessoa e ajuda. A gente monta a cesta, monta aquilo que ele está precisando naquele momento e a gente vai lá e entrega para ela. É muito gostoso, cara. É bom você chegar num ambiente onde as pessoas estão passando por uma dificuldade e a pessoa nem está sonhando que vai ter um bombom, né? Naquele dia, naquela data ali, porque todo mundo, as TV, comercial, internet, todo mundo falando de ovo de Páscoa, e as crianças olham para o pai e para a mãe, e, às vezes nem fala nada, mas está esperando. E aí, de repente, a gente chega lá com cesta básica, leite, caixa de bombom, a criança vem, sobe na sua moto, dá partida, dá risada e fala obrigado, Deus abençoe. Isso aí é gratificante demais para a gente. Os Insanos, o social dos Insanos, a gente necessita muito da colaboração das pessoas. E quando as pessoas quiserem participar disso daí, é só nos acompanhar. Porque a gente não divulga, vamos supor, a sua foto, a gente não chega lá para tirar foto, para se engrandecer. A gente quer que as pessoas entendam que com a ajuda de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai ter uma chance, cara, ele vai ter uma oportunidade e de repente, quando menos espera, a gente está ali para ajudar. Mas a gente não pode fazer isso sozinho. A gente necessita da ajuda das pessoas para fazer isso aí. O diretor responsável pelos Insanos Motoclube em Americana, Rafael Sanches, conversou com a nossa equipe. Aqui em Americana a gente faz um pub semanal, né? A gente fala pub, é uma reunião, na verdade, a gente convida o pessoal de fora, né? Todo mundo pode participar com a gente. Então a gente vai em algum barzinho, na feira, tem de terça-feira à noite lá, faz essas reuniões, né, semanais, e aí a gente tem os eventos do clube no fim de semana, né? Então a gente participa pela Regional Limeira aqui, então a gente tem eventos de todas as divisões, né? E inclusive os eventos nossos aqui, da semana que vem um evento da divisão aqui. A gente pode procurar, se você encontrar qualquer integrante do Insanos, né? Pode conversar com ele gente direcionar certinho. A gente tem nosso Instagram, imc.americana, né? Pode seguir a gente no Instagram, pode mandar uma mensagem lá e a gente desenrola. Quem quiser também, a gente é um clube aberto, tá? Então, por exemplo, a gente participa de alguns eventos, a gente vai para Limeira lá no Motorcycle, né? Então todo mundo é convidado a andar com a gente, não tem restrição de moto, não tem restrição de nada. Você não precisa ser um integrante para participar dos eventos também, né? Para poder rodar com a gente não é necessário ser integrante. Quem quiser conhecer, pode rodar, tenho certeza que vai gostar. A gente é bem família. Essa e outras matérias você acompanha no nosso portal tododia.com.br e nos nossos telejornais. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Tá, então, o evento que aconteceu neste sábado do Insanos Motoclube e a nossa equipe de reportagem acompanhou aí. Agora, gente, nós vamos falar sobre licenciamento, né? O mês de agosto está aí e a gente sabe que licenciamento é obrigatório de veículos e para este mês de agosto, então, está destinado para veículos de passageiros, ônibus, reboque e também semi-reboques no estado de São Paulo e que tenham placas de final 3 e 4.
A informação de Felipe Gomes. O licenciamento obrigatório das placas de final 3 e 4 de veículos de passageiros, ônibus, reboque e semi-reboque no estado de São Paulo está aberto. O calendário do licenciamento 2024 teve início em julho, com placas de final 1 e 2. Já no mês de setembro será a vez das placas de final 5 e 6, em outubro de 7 e 8, e assim por diante. Definido pela portaria número 17 de 2023, o cronograma estipula prazo diferente para os veículos de carga, caminhão e trator, de setembro a dezembro. Para realizar o licenciamento, o responsável pelo veículo deve informar o Renavan e pagar a taxa em um dos bancos conveniados, sendo eles Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander, via Internet Banking, aplicativo ou caixa eletrônico. Após a realização do pagamento, o condutor deve baixar ou imprimir no papel sulfite comum o documento digital atualizado pelo portal do Detran SP, Poupa Tempo e Senatran, ou pelos aplicativos Detran SP, Poupa Tempo Digital e Carteira Digital de Trânsito. O documento pode ser salvo digitalmente no celular do motorista ou guardado em formato de papel. De acordo com dados do Detran SP, a condução de veículo não licenciado tem sido a segunda maior causa de multa de trânsito em 2024 no estado de São Paulo. A infração, considerada gravíssima, é punida com multa de R$ 293,00 e 7 pontos na CNH e remoção do veículo ao pátio. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, para recuperar o veículo, o proprietário deverá pagar todas as dívidas pendentes, assim como o valor de remoção e estadia no pátio. Em 2023, mais de 125 mil veículos foram recolhidos por falta de licenciamento no estado. É de suma importância ressaltar que, se o veículo tiver pendência como IPVA não pago, multas e outras questões, o licenciamento não será concluído, mesmo que haja o pagamento da taxa resultando no bloqueio do documento atualizado. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Não deixe de fazer o licenciamento, gente, porque depois dá dor de cabeça, viu? Essa questão de ter que ir no Poupa Tempo para regularizar esse tipo de situação é complicado, dá dor de cabeça. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Ah, isso foi perturbador? Um pouquinho. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. No estúdio Sabrina Meto, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Meto, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Muito bem, de volta ao Jornal Todo Dia, terceira edição. Olha, gente, agora nós vamos falar sobre serviço de telefonia. A gente sabe que isso também é outra coisa que dá dor de cabeça, não é mesmo? Telefonia e internet. Pois é, as operadoras de telefonia móvel que trabalham em mais de 506 municípios vão poder solicitar o licenciamento e a ativação de estações para a internet 5G a partir então dessa segunda-feira. O serviço foi disponibilizado pela Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, e as prestadoras que adquiriram lotes na faixa de 3,5, a gente sabe que vai ter uma faixa, né, nesse 3,5 GHz. Então, vamos saber as informações da nossa repórter Vitória Silva.
As operadoras de telefonia móvel que trabalham em mais de 506 municípios vão poder solicitar o licenciamento e a ativação de estações para a internet 5G a partir desta segunda-feira, dia 5. O serviço foi disponibilizado pela Anatel, as prestadoras que adquiriram lotes da faixa de 3,5 GHz. Segundo o Ministério das Comunicações, o crescimento da rede alcançará 19 estados que poderão ter estruturas para divulgar a oferta do serviço 5G standalone, na faixa de 3,5 GHz. A população de todos os seus municípios. A faixa poderá alcançar 197 milhões de pessoas, que representa 92% da população, somando os lugares em que a tecnologia já está disponível. Em julho, a liberação da faixa já havia sido anunciada após a decisão do grupo de acompanhamento da implantação das soluções para os problemas de interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz. O cronograma previsto no edital 5G pode ser antecipado após a conclusão 2 anos antes previsto da desocupação da faixa de 3.625 MHz a 3.700 MHz. O prazo entre a liberação da faixa e a instalação do serviço nas localidades ainda depende do planejamento das operadoras. Porém, a expectativa é que o processo completo aconteça antes de 2029, que é o último prazo para a divulgação do serviço 5G nos 5.570 municípios brasileiros. Após a migração da faixa, os usuários dos canais de TV aberta que recebem as transmissões pela antena parabólica precisam adaptar o equipamento para evitar as eventuais interferências com o 5G. As pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal podem solicitar o kit gratuito para adaptação do equipamento à entidade administradora da faixa, através do programa Siga Antenado. Para usufruir do 5G standalone, é preciso usar um aparelho com suporte e ter assinatura do serviço junto à operadora. A lista dos municípios com a faixa já liberada para o licenciamento e ativação de estações de 5G podem ser consultados no site do Ministério das Comunicações. Vitória Silva para a TV Todo Dia. Muito bem, tá aí então informações sobre os serviços de telefonia e de internet, principalmente do sistema 5G. Bom, gente, como nós estamos cada vez mais colocando quadros novos em nossos telejornais, nós estamos aí com seu emprego, seu pet, seu bairro, reclamações dos bairros, também o seu bolso, que fala sobre economia, e também o Sextou, que é agenda cultural. Nós também vamos ter agora a nossa previsão do tempo. Pois é, e você que quer saber, né, como vai ficar o tempo para esta terça-feira, olha que nós tivemos um final de semana de muito sol intenso, calor, onde estava até com um cara no meio da tarde que ia chover, ficou nublado, mas não veio chuva, e sim muito calor. Ventou-se um pouco, mas manteve as temperaturas elevadas e o tempo muito seco, a umidade relativa do ar muito seca, gente. Por isso a umidificação é importantíssima. Mas quem vai trazer para a gente a partir de hoje todos os detalhes da previsão do tempo é uma nova colaboradora nossa que está com a gente, somando a nossa equipe, é ela, Michele Cassiano. Olá a todos! Agora você fica sabendo como ficará a previsão do tempo para esta terça-feira. As condições meteorológicas permanecem estáveis na região até quarta-feira, devido à persistência de uma massa de ar seco e ao bloqueio atmosférico associado, que abrange uma ampla porção do sudeste e centro-oeste do país. Este bloqueio intensifica as características dessa massa de ar e impede a chegada de frentes frias à região. Vamos saber como ficam as temperaturas em algumas cidades da nossa região. Em Americana, a terça-feira será parecida com a segunda. Sol com algumas nuvens e não chove. Temperatura mínima de 17 graus e a máxima com 31 graus. Já em Santa Bárbara do Oeste, haverá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, mas também não há possibilidades de chuva. A mínima chega aos 18 graus e a máxima em 31 graus.
Em Nova Odessa, terça-feira será de sol com algumas nuvens. Também não temos chuva. Temperatura mínima de 18 graus e a máxima com 32. Portanto, a previsão para hoje, até quarta-feira, é de predomínio de céu claro, com períodos de céu parcialmente nublado à tarde. As temperaturas seguem elevadas e a umidade relativa do ar baixa durante as tardes, com mínima em torno de 25%, sendo importante, então, a tomada de ações para manter a hidratação, ingestão de bebidas não alcoólicas e uso de soluções adequadas para pele e mucosas, bem como a umidificação de ambientes e cuidados para evitar o início de queimadas. Já na terça e quarta-feira, as temperaturas ficam entre 17 e 31 graus. Obrigada, Michele, pelas informações. A partir de agora, então, Michele Cassiano sempre vai trazer aí a atualização da previsão do tempo para você aí de casa, você que nos acompanha, seja em casa, no seu trabalho, que nos acompanha por todos os nossos sinais. Aí as informações da previsão do tempo. Tempo muito seco, né? Sem umidade, então precisamos combater essa umidade. Que jeito? Claro, fazendo aí, deixando o seu ambiente mais úmido, com toalhas molhadas, colocar o umidificador de ar para quem tem em casa o aparelho de umidificador, né? Deixar o ambiente, colocar uma bacia de água. A gente já teve especialistas falando aqui para nós, né, em vários outros momentos, que as doenças respiratórias aumentam muito nessa época do ano, justamente por estar o clima, né, muito mais quente e seco, né? Apesar de não era para estar desta forma, era para estar frio, né? Nessa época do ano. Agosto é um mês de vento e de frio, porém, ontem, como a gente teve altas temperaturas, hoje também, então vai seguir assim, com algumas nuvens, mas o clima muito seco e que precisa de umidificação. E as crianças e os idosos são os que mais sofrem com esses problemas respiratórios. Portanto, né, tem que tomar esses cuidados simples em casa, hidratação, os olhos muito secos também, umidificar com soro, fazer coisas que realmente tragam bem-estar para as pessoas que sofrem mais com problemas quando o ar, né, a umidade está muito baixa, tá bom? E assim a gente termina o Jornal Todo Dia, terceira edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, por estar aqui com a gente, tá vendo? Fica seca até a garganta, né? A gente tem que umidificar, beber muito líquido, se hidratar bastante, tanto internamente como externamente. Agradeço a sua companhia, sua audiência. Amanhã estaremos aqui de volta, com certeza, com mais informações. Tchau, tchau e uma boa noite.